Esse vídeo vai ser um pouco diferente de todos os vídeos que eu gravei até agora. É vida real. Talvez passe uma mosca por aqui, porque ela acabou de passar por aqui e aí eu parei de gravar o vídeo, mas enfim. Eu gostaria de contar para vocês quando eu decidi fazer um intercâmbio em 2009 e queria também contar para vocês sobre as opiniões não solicitadas que eu recebi. Eu tive muitas opiniões muito acolhedoras e incentivadoras, mas eu tive também algumas opiniões não solicitadas bem complicadas. E eu gostaria de contar para vocês um pouco sobre isso. Eu acho que eu comecei a querer fazer um intercâmbio mesmo, que eu me lembre. Eu acho que foi por volta de 2004, 2005. E aí, na época, eu tinha uma amiga que ela foi pro Canadá. E ela foi, e aí, se eu não me engano, ela ficou 3 anos lá, 3, 4 anos, e ela voltou pro Brasil. E quando ela voltou pro Brasil, eu tava morando sozinha, tinha um lugar lá que dava pra ela ficar também. E aí, antes dela casar, que ela ia mudar com o futuro marido dela, ela dividiu a casa onde eu estava morando. E aí eu lembro, eu acho que ela já sabia que eu queria morar fora, eu já tinha contado pra ela, tal, e ela já tinha ido. E aí pode ser que a memória não seja tão perfeita assim do que ela falou, mas ela mais ou menos falou assim pra mim: Rose, eu fui, voltei e você ainda tá com essa vontade. E aí eu nem sei se ela falou, vai, se, não, mas eu lembro assim dessa frase, sabe? E aí eu fiquei muito, falei, gente, é verdade, né? Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, porque que eu me lembro, assim, eu lembro comentando com algumas pessoas, com trabalho lá em 2004 já, eu comentando que eu tinha vontade de morar fora, enfim. Mas em 2009 eu falei, gente, é isso. Agora eu realmente pegou aqui em mim, sabe? Um desejo meu, uma vontade minha e eu tenho que ir. Tenho que colocar isso em ação. E aí eu fui, comprei um intercâmbio. Uh, isso em 2009, né, gente? Acho que, se eu não me engano, a agência que eu comprei todo o pacote, né? Incluso as passagens, a, eles chamam de host family, né? A família que eu fiquei 2 semanas até eu encontrar uma acomodação e a escola de inglês. A agência ficava ali no Itaim Bibi, em São Paulo. E, e aí eu lembro que na época eu falei assim, vou aproveitar meu plano de saúde, vou fazer aqui, né, ir no dentista, tal, porque eu decidi ir para Irlanda, né? Minha amiga foi pro Canadá, mas aí eu decidi ir para Irlanda. Na época eu fiz uma cotação de Austrália e Irlanda, só que eu sempre tive muita vontade de viajar, né? E aí eu trabalhava numa empresa nessa época, que uma das gerentes, ela já tinha morado na Itália e ela falou pra mim, é muito fácil viajar na Europa, tem uma linha aérea lá, né, que é Ryanair, e tem outras também, na Inglaterra tem uma outra, que é low cost, né? Tipo, a passagem é bem acessível, então você vai conseguir aí a Europa também, né? Os países são próximos uns do outro, então aquilo, né? Tipo, brilhou meus olhos. Eu falei, não, vai ser a Irlanda. E aí eu decidi começar a usar o meu, né? Tipo, tirar o máximo de proveito do plano de saúde, porque ela também falou, olha, a saúde lá, né? Vai ter a barreira da língua, você vai estar aprendendo a língua. E também tem coisas, né, que os padrões de saúde da Irlanda e do Brasil são diferentes, então aproveita e faz um check-up e aí eu fui. E aí um desses check-ups que eu fui fazer, na verdade, uma das consultas que eu fiz foi com uma dermatologista. Ela ficava ali perto do Capão Redondo, se eu não me engano. Se eu não me engano. É ali, ou chegando perto. E aí eu fui, né?
Na época nem existia carros de aplicativo, então, e eu também não estava dirigindo nessa época em São Paulo, então eu lembro, eu peguei o ônibus, demorou bastante, assim, que na época eu morava em Santo Amaro, e demorou bastante para eu chegar, né, no consultório dela. Aí eu aguardei e, enfim, ela me chamou pra, ah, pra sala dela. E aí na hora que eu entrei, eu sou muito observadora, né? E com certeza é a característica lá do paz, né? Que consegue absorver muita coisa do ambiente. E aí eu bati o olho e eu vi uma, estátua, uma estatuazinha de gesso do Louvre. E aí eu falei, ai, que legal! Nossa, eu tô indo pra Irlanda, eu pretendo, né, viajar o máximo que eu conseguir lá. Eu quero muito, nossa, é meu sonho poder, né, ir para Paris e conhecer os museus e conhecer os centros históricos. E, né, meus olhos brilharam ali, eu contando pra ela, acho que ela era uma mulher, uma faixa etária de idade dos seus 30 e poucos anos, e na época eu tinha 26. E aí ela virou pra mim e falou assim. Aí eu contei, né? Contei que eu estava arrumando minhas malas pra fazer o intercâmbio. E aí ela virou pra mim e falou assim: "Você não acha que você é muito velha pra isso? Você não acha que já passou? Que a sua idade, que tipo, que o intercâmbio é pra pessoas mais jovens?" Obviamente, na hora que ela falou isso, me incomodou. Eu achei super indelicado, eu achei desnecessário, eu achei. E me incomodou, obviamente me incomodou. E na época eu já me achava, né, ultrapassada, porque eu já tinha essas crises assim de idade. A minha primeira foi com 24 anos, que na primeira crise existencial dizem que tem uma com 27, né? Eu lembro que a minha primeira foi com 24. E aí eu falei, gente, não, tá. Beleza. E aí ela fez o procedimento e retirou uma pintinha que eu tinha. E aí eu acho que eu tinha que retornar pra fazer mais alguma coisa. Eu falei, gente, nem vou. Tipo, bad vibes, né? Tipo. E aí, enfim, na época eu não entendi muito bem o porquê, né? Que a pessoa fez esse comentário, assim, desnecessário. Hoje eu entendo que, com certeza, isso falava muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Tipo, alguma insegurança dela em relação à idade, à inadequação, sabe? Do que realmente, tipo, uma pessoa de 26 anos estar velha para fazer um intercâmbio, né? Como, tipo, essas regras que a sociedade coloca da idade ideal de se casar, da idade ideal de ter filhos, de fazer o intercâmbio, ou qualquer coisa, né? Todas essas réguas e padrões, né, que a sociedade vem e implementam, né? E aí tem os agentes da sociedade, né, que são essas pessoas que por algumas questões ali delas, às vezes consciente, às vezes inconsciente, projeta na gente e pode causar mudança de destino, né, na vida das pessoas. Eu tava tão decidida e tava tudo já comprado também. Nessa época eu acho que já tava tudo meio que certo mesmo, sabe? Mas me incomodou muito. Talvez se eu não tivesse, na verdade, antes disso, uns 3 anos antes né, da decisão mesmo, eu estava trabalhando numa loja. E aí, a dona dessa loja, uma das donas, eram duas donas, na época era uma loja de muito sucesso, na Vila Olímpia. Eu conversando, né? Porque já era uma coisa que eu queria, já era uma coisa que tava assim, né? Era uma vontade, era um desejo meu, né? E aí eu lembro eu comentando com ela, e aí ela também comentou, falou, olha, né? Porque ela tinha ido para fazer o intercâmbio em Paris. E aí, obviamente, a família dela é uma família mais de classe média, né? No Brasil, média, média alta, sei lá. E aí ela meio que jogou a carta da classe social. Ela falou assim: olha, você, né, tipo,
vem de uma origem humilde. Para mim foi muito difícil ir para lá, mesmo com recursos. Eu passei muito frio, eu morava numa casa que mofava, num quartinho super frio. Ela contou que pegava o metrô e ia chorando, e lembra que passava muito frio no metrô. E aí eu não lembro se esses comentários dela chegou a fazer eu meio que recuar, né, e afastar dessa minha vontade. Por culpa dela? Não. Por culpa minha também, né? De deixar com que as outras pessoas afetem os meus desejos, o que, tipo, né? Tipo, bloqueiem realmente o que eu quero, né? Também é um problema ali. Tem o problema das pessoas serem invasivas e dar pra gente constantemente opiniões não solicitadas, mas também tem a nossa parte, que seria permitir, né? Ser permissiva. Como ontem eu tava conversando com uma amiga, ela tava falando, Rose, você foi muito permissiva, né? É, então, tem isso também, né? De você permitir com que essas pessoas, esses comentários, esses comportamentos possam influenciar nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua vida, né? E mudar o destino, mudar a rota por causa da opinião das outras pessoas, né? Por que que a gente deixa tanto se impactar? E obviamente que eu também tive muitas opiniões, como eu falei no início, positivas, né? Pessoas que incentivaram, pessoas que muitas vezes falavam, nossa, que legal, eu gostaria de fazer também, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, né? E eu tinha 26 anos, eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém lá, né? Toda a minha rede que eu criei depois de apoio foi a partir do momento que eu desembarquei na Irlanda. E foi ótimo, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi não de sair do Brasil, mas essa experiência, né? Essa experiência de outras culturas, de você realmente, acredito que tem até explicações, né, científicas, mas expandir a sua mente de uma forma assim inimaginável, né? Eu já ouvi, eu não sei quem, não vou dar então a referência, mas falando que se tem duas coisas que podem ser utilizadas para expandir a nossa mente, né? É a leitura, são os livros, né? E viagem. Então, eu acredito muito nisso. A viagem é uma coisa que sempre, sempre, sempre teve um sabor assim que eu não sei explicar. É uma coisa assim que eu sempre senti todas as vezes que eu viajava, que, sei lá, equivalente 4 dias, eu tinha uma sensação que eu tinha vivido 14 dias, 20 dias, porque é tudo muito intenso. Quando você muda ainda, né? Você vai para outros países, é um choque cultural, mas é um choque que o seu cérebro, sabe, depois que enquanto ali e depois também ele realmente expande, ele vai para né, tipo, uma outra forma mesmo, e aí a forma e eu acredito que até algumas características humanas vão também melhorando, tipo a empatia, você aceitar mais o diferente, né, entender que o diferente é só diferente, né, que ninguém é melhor que ninguém, que cultura é cultura, né? Então você passa a respeitar muito mais também as outras pessoas e você mesmo. Então eu pensei muito sobre esse vídeo e eu falei, eu acho que esse vídeo pode tocar muitas pessoas e elas entenderem que sempre vai ter, né, esse tipo de comentário e essas coisas e que é muito importante a gente conseguir separar o que é nosso e o que é do outro. É isso, gente.